Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vim contar para vocês como foi a minha experiência com uma complicação que eu tive no início da minha gravidez, que foi o hematoma subcoriônico, mais conhecido aí como descolamento ovular, ou como o médico falou comigo, o descolamento no saco gestacional. Então, vou contar para vocês como é que foi um pouquinho da minha experiência em relação a isso, como eu descobri que eu estava com esse problema, como foi a nossa reação a respeito disso, os medicamentos que eu tomei e como que foi esse processo com a gente. Então, assim que eu descobri a gestação, você tem todos os processos lá, né, que você vai fazer algum tipo de exames e depois vai fazer a primeira ultrassom. A minha ultrassom demorou um pouco, eu contei isso no meu vídeo anterior. A gente desculpa o barulho de carro, que eu moro próximo à rodovia, então vai toda hora passar carro, não tenho como evitar isso, só tenho como gravar vídeo aqui. Então desculpa o barulho, mas vai assim mesmo. Então, chegando lá, consegui marcar minha primeira ultrassom e nós fomos fazer. Nós fomos fazer a ultrassom. Antes de eu ir fazer a ultrassom, eu já estava sentindo muitas dores no pé da barriga, muitas cólicas, não estava normal, eu estava me sentindo mal, com muita dor, muita cólica. Então eu fui até o posto algumas vezes procurar saber da primeira ultrassom, até que um dia eu não aguentei mais de tanta dor e fui lá e falei com a enfermeira, acho que a enfermeira encarregada das gestantes, que eu estava sentindo muitas dores, que eu estava sentindo muita cólica e que eu achava que aquilo não estava normal. Então nós fomos fazer o primeiro ultrassom, a gente mora na cidade, foi fazer em outra cidade. Assim que chegou lá, que o médico olhou, tipo, faz todo o processo, que ele começou a olhar, ele ficou muito quieto. Tipo assim, ele não falou, não sei, o médico levou um tempinho assim considerável. Eu nunca fiz um ultrassom, mas ele é médico, faz esse tipo de exame todos os dias. Eu acho assim que ele não iria estranhar, não sei. Só que ele ficou quieto, aí tipo assim, eu fiquei... Ele só olhava para o monitor e olhava para a assistente dele, esse assistente, enfermeira, não sei direito. Então ele olhava para o monitor e olhava para a moça. E essa foi uma das primeiras coisas que ele falou com a gente, que foi a questão do descolamento. Ele falou comigo exatamente assim, que eu estava com descolamento no saco gestacional. Só que, tipo assim, aí ele falou que o bebê tava tudo bem, que o bebê tava bem, a gente ouviu o coraçãozinho do bebê, que tava tudo certo, só que eu teria que fazer bastante repouso e que eu precisaria ir com urgência ao médico. Então eu teria que ir ou no outro dia ou assim que possível eu teria que passar pelo outro médico, no caso o médico do posto. Então nós fomos para casa, só que ainda teve um detalhe. O médico falou comigo que eu estava com um descolamento no saco gestacional. Só que ele fez Eu expliquei isso no vídeo anterior, que aqui a gente faz o exame em uma semana, eu fiz pelo SUS, então você faz o exame em uma semana, você só consegue pegar o resultado numa outra semana. Como no meu caso tinha uma certa urgência, eu tinha que passar pelo médico no outro dia. Então ele escreveu como se fosse uma receita o que eu tinha para o outro médico me medicar. Só que ele não escreveu que eu estava com descolamento no saco gestacional, ele escreveu o nome correto. Que eu aqui, tipo assim, aí a gente pegou a receita e veio para casa. Quando você chega em casa, acredito que isso acontece com a maioria das pessoas, você quer saber o que está acontecendo, você vai para a internet pesquisar. Só que lá, gente, isso me deu tanta aflição, porque ele falou comigo descolamento no saco gestacional, na receita estava escrito um outro nome. Pensei, você tentar adivinhar a letra de médico é a coisa, é difícil. Aí a gente ficava tentando adivinhar ali o que estava escrito naquela receita e foi tenso, porque a gente não sabia o que significava isso, não sabia o que acontecia. Eu cheguei a pesquisar que era descolamento de placenta, que é outra coisa que acontece bastante, mas não tinha nada a ver no meu caso, até porque nem placenta ainda não tinha, estava formando ainda a placenta. Então foi uma agonia pra gente.
Então, depois desse sufoco todo, que foi descobrir o que o médico tinha escrito ali naquela receita, porque eu estava curiosa e aflita querendo saber o que tinha com o meu bebê, porque ele explicou, mas ele explicou muito por alto e eu, tipo, acho que qualquer pessoa ficaria ansioso para saber logo o que está se passando. Foi uma luta para tentar adivinhar o que o médico escreveu e eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre isso, então eu não sabia o que estava escrito ali, não sabia o que aquilo significava. Foi um sufoco. Então eu consegui ir no outro médico, isso aconteceu em uma terça-feira, eu fui em uma quinta-feira no ginecologista e eu vou tentar explicar aqui um pouquinho do que eu entendi que o ginecologista falou comigo. O descolamento subcoriônico, também conhecido como descolamento ovular, ele é um acúmulo de sangue que ele acontece em uma pequena região entre o feto, que é o embrião, e a parede do seu útero. Ali tem um espacinho, uma membrana ali, e acontece um hematoma ali, um acúmulo de sangue. Na maioria das vezes, o seu corpo absorve isso aí, só que você tem que fazer repouso, você tem que tomar alguns medicamentos, que foi o meu caso, que eu tomei alguns medicamentos que eu já vou falar, e você tem que fazer muito repouso. Isso pode acontecer, esse hematoma, ele pode acontecer geralmente com mulheres que fazem muito exercício. Não é comprovado o que causa esse tipo de problema, mas acontece com mulheres que fazem muito exercício. No meu caso, acreditamos que foi por conta do meu trabalho. Meu trabalho exige muito exercício físico, então eu acredito que tenha sido por isso. Esse problema ele causa na mulher um aborto espontâneo, na maioria das vezes, quando é mais de 50% do descolamento ovular, a mulher tem que fazer repouso total e não tem muito o que se fazer. É esperar o organismo absorver ou ela vai ter um aborto espontâneo. No meu caso, foi 20% eu estava com 20% de descolamento. Eu não fiz o repouso total, eu fiz no repouso parcial, mas ainda assim eu evitei fazer o máximo de coisa que eu pude. Então eu só ficava deitada, levantava assim para fazer mínimas coisas e graças a Deus deu tudo certo para mim. Então, agora eu vou falar um pouquinho do tratamento que eu tive, mas antes de eu falar sobre os remédios que eu tomei, vou te pedir para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe seu joinha, comente aqui o que você tá achando dos vídeos, dá essa força aí, gente, se inscreve aí, pelo tanto de gente que vê meu vídeo, tanto de inscrito que eu tenho, eu sei que você ainda não é inscrito, então se inscreve aí. Então, sobre os medicamentos que eu tomei, o médico do posto passou para mim, ele me deu um atestado de 30 dias e passou para mim o Tragestran, que é esse aqui. Ele passou para mim esse medicamento, ele é via vaginal, você insere, eu tive que utilizar ele 2 durante o dia, um pela manhã e um pela noite. Depois que você ingere o medicamento, você tem que ficar algumas horas de repouso, no caso da noite a gente vai dormir. Durante o dia eu ficava durante 3 a 4 horas sem me levantar, mas era difícil, porque durante o dia tem a questão do xixi, gestante. Eu, por exemplo, toda hora tinha que fazer xixi, mas ainda assim eu tentava segurar o máximo que dava para o efeito do remédio ficar tudo certinho. Esse remédio aqui eu encontrei aqui mesmo na farmácia, não tive muitos problemas para encontrar ele. Ele foi em média assim 58, 59 reais mais ou menos cada um desse. Eu utilizei 4 caixas dessa, porque foi durante o mês usando 2. Eu utilizei 4 caixas dessa e com a gente deu tudo certo, graças a Deus. Depois eu fiz um segundo ultrassom, com 20 dias depois eu fiz o segundo ultrassom e graças a Deus meu organismo absorveu todo o hematoma, graças a Deus estava tudo certinho, tudo lindo, tudo maravilhoso.
Eu fiquei muito feliz, apesar que a gente ficou bem preocupado quando a gente descobriu esse problema e não sabia muito bem o que era. E graças a Deus a gente deu tudo certo. Eu tomei o medicamento, fiz meu repouso. E eu quero falar aqui pra você também, pra você que tá descobrindo esse problema agora, tenha fé em Deus, não se preocupe que vai dar tudo certo, tudo que for da vontade de Deus vai acontecer com você. Eu sei que a gente fica assustado, fica com medo, mas a gente tem que se apegar com Deus, tem que ter muita fé em Deus que vai dar tudo certo. Foi o que aconteceu comigo. Desejo boa sorte para quem, se alguém que estiver assistindo meu vídeo estiver passando por isso. Fé em Deus, e é o que a gente pode fazer. Então, gente, meu vídeo de hoje foi esse. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, comentando e dando like nos meus vídeos. Eu sei que meu canal é pequeno, mas com fé em Deus, um dia ele vai crescer. Então, um beijo e até o próximo vídeo.